Juízes. Juízes capítulo 6. Do verso 11. Juízes capítulo 6, verso 11. Todos conhecem essa passagem, e eu quero ler para vocês. Diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Grave essa frase: a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa do meu pai. Grave essa frase: e o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos, asmos de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou-se ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos, asmos, e põe-nos sobre esta rocha. E deram-lhes por cima, derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é paz, até o dia que de hoje está o altar em Ofra dos abezerritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 70 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez com que o Senhor lhe dissera, como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, é que fez isso. Então
Os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, quando alguém lhe derrube o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abezerritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte ele se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Oh, glória a Deus, diga glória a Deus. Amém. Eu vou me parar apenas por aqui, mas eu tenho algumas outras coisas para falar. Quando nós estamos falando sobre posicionamento, isso é uma coisa que parte de cada um de nós. Qual é o posicionamento que nós precisamos tomar? E no caso, é um posicionamento em crer no que Deus está falando para as nossas vidas, né? Deus está falando. Quando você abre a Bíblia, Deus vai falar conosco. E aí nós precisamos acreditar no que Deus está falando. O grande perigo é que às vezes as pessoas acreditam mais na voz que ela está ouvindo, na voz dela mesma, na voz dela, por favor, todo, né? Na voz dela mesma ou na voz do inimigo, ao invés de crer na palavra de Deus. Então, irmãos, grava uma coisa que eu quero falar aqui para você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é quando nós levamos a sério todas as palavras negativas. Você já percebeu que essa semana mesmo eu tenho meditado nisso, que a boca ela fala daquilo que está cheio. Então quando nós não nos enchemos da palavra, pode ter certeza que nós já vamos falar besteira. Nós só vamos falar coisa negativa. E nós só vamos pensar coisa negativa. E o pior é que nós achamos que essas coisas vão ser resolvidas através de uma oração. Não, é um posicionamento. Para tudo na nossa vida nós temos que tomar um posicionamento. E esse aqui é o primeiro posicionamento que nós temos que tomar. Não dá, né? Porque não vale a pena nós darmos ouvidos às palavras negativas, principalmente ao nosso respeito. Ok? Se eu falar para você, por exemplo, eu sou um homem de Deus, sou um pastor, sou um profeta, tenho essa igreja aqui, né? E se eu falar algo para você, eu falar, olha, Deus quer usar a sua vida. Se eu falar isso para você, eu não sei como é que você vai ouvir, eu não sei como é que você vai aceitar isso. Mas o que eu estou falando para você é uma coisa séria. Eu não estou falando por falar, eu estou falando porque é bíblico, que você é um instrumento de Deus, que você é filho de Deus, e se você crer, Deus vai usar a sua vida. Agora, cabe a você fazer o quê? Cabe a você fazer o quê? Acreditar e se posicionar.
Toda vez que você agir conforme a palavra de Deus que foi liberada para a sua vida, você vai ver os sinais de Deus acontecendo na sua vida. Mas toda vez que você ficar esperando, fica imaginando, quando eu saí, né, de um determinado ministério, e eu ia ficar esperando as coisas acontecerem. Não, tive que arregaçar a manga. Tive que sair procurando um lugar. Tive que dar o início. Tive que começar o culto, com gente ou sem gente. E aonde nós chegamos? Vamos fazer 18 anos. Então, para tudo, você tem que ter um posicionamento. Qual é o problema na nossa vida? Deus, ele aparece para nós. Deus, ele fala conosco. Deus está falando com você todos os dias. O problema é que quando Deus aparece, nós temos essas respostas aqui, ó, verso 13. Quando Deus diz assim, eu sou contigo. E Deus não está dizendo assim, eu sou contigo, seu covarde. Deus está dizendo, eu sou contigo, varão valoroso. Não, ele está dizendo assim, homem valente. Eu sou contigo, homem valente. Deus está vendo em você algo que você não está vendo ainda. Mas se você acreditar, o Espírito de Deus vai colocar esse valente para fora. Você precisa crer. Aí o problema todo é que nós falamos assim, olha o que Gideão responde, verso 13. Gideão respondeu, ai, puxa gente, eu fico indignado com esse tipo de resposta das pessoas. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que como nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Calma, está acontecendo uma situação. A situação está acontecendo porque não foi Gideão apenas que está ali errando, mas toda uma nação está errando. Se você for ler alguns versículos anteriores, um profeta apareceu e disse, porque vocês estão desobedecendo, vocês vão passar 7 anos na mão do inimigo. Então Gideão, ele está olhando para a situação, irmão. Quando você fica olhando para a situação, você nunca faz nada. Quando é que eu vou me posicionar quando o negócio está assim? Nunca vai estar assim. Você tem que se posicionar quando as coisas estão contrárias. Porque quando está contrário, você está demonstrando que crê na palavra que Deus liberou para você. E quando Deus vê que você está crendo nisso, Ele vem e faz o milagre. Outra coisa, ele diz aqui, o Senhor olhou para ele no verso 14 e disse, vai nessa tua força. Que força? Eu não estou sentindo nada. Irmão, carnalmente você nunca vai ter força para nada. Estava falando para minha esposa essa semana, que nós não fomos feitos para gastar energia. Você sabia disso? Nós não fomos feitos para gastar energia. Nós fomos feitos para descansar mesmo, para guardar energia. Então, um exemplo, se você é uma pessoa que dorme, talvez você não seja assim, mas o corpo é desse jeito. E talvez você não seja desse jeito porque você já acostumou o seu corpo a fazer isso. Às vezes você acorda cedo, vai malhar, vai gastar a energia, mas o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para reter a energia. Então, se nós entramos naquela questão da preguiça, naquela questão do sono, irmão, é o corpo que é isso. Ele sempre vai querer descansar. Sempre vai querer descansar. Ele nunca vai dizer assim, ei, levanta, gasta um pouco de mim aí. Ele nunca vai dizer isso. Ele vai dizer assim, ei, vamos dormir mais um pouco. Agora levanta, toma café, dorme mais um pouquinho. Depois levanta, almoça, dorme mais um pouquinho. Levanta, agora toma o café da tarde.
Dorme mais um pouco. Levanta. Janta. Vai dormir mais um pouquinho. O corpo está ligado a isso, mas se nós não nos posicionarmos, a gente vai virar o... Eu não posso falar que está sendo gravado, né? E aí vira bullying. Então, ele vai dizer aqui: ah, Senhor meu, com que livrar... vai nessa tua força e livrarás Israel dos medianitas. E ele responde no verso 15, respondeu Gideão. Aliás, verso aqui 14, ele ainda diz: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que verdadeiramente eu falo isso com convicção. Convicção. E eu como um profeta de Deus, eu estou aqui para falar. Eu não estou aqui para obrigar. Então o profeta, ele fala, ele anuncia a vontade de Deus. Quem quiser pegar e fazer, glória a Deus. Quem não quiser pegar, não é mais problema meu. Olha que ministério da hora. Entendeu? Da hora isso aí, né? Porque o pastor não, o pastor tem que formar, tem que sentar e dar comidinha, não é? O mestre tem que ensinar, não é verdade? Sim ou não? O evangelista vai lá e vai ganhar as almas. O profeta não, o profeta só fala. Eu te falei, eu te dei a direção. Se você quiser obedecer, você obedece, não é problema meu. Olha que coisa maravilhosa, Meire. Não é gostosinho isso? Sim ou não? Não é gostoso? Então, respondeu Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Aí ele fala assim: a minha família é a mais pobre de Manassés. O Gideão, ele tem um problema sério, irmão. Quem está aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado: o Gideão, ele tem um problema sério. Ele é medíocre. Além dele ser medíocre, ele tem uma mente de pobre. E é um tempo de nós analisarmos isso na nossa vida. Quando se diz assim na palavra: veja onde você está. Não quero dizer que eu estou na igreja, não. Aonde você está agora. Qual é o teu pensamento agora? Se o teu pensamento: eu não posso, não consigo. Você está com um pensamento terrível, irmão. E eu falei quinta-feira sobre não gerarmos os ovos de serpentes, porque o diabo, ele tem a função de fazer o seguinte. O diabo, tem um ditado que diz assim: você não pode impedir um pássaro de voar em cima da sua cabeça. Impossível isso. Não dá para impedir. Mas você consegue impedir ele de fazer o quê? Ninho. Porque o ninho serve para colocar o quê? Ovos. E sabe quem é que vai chocar os ovos? Somos nós. Se você tem intimidade, pega na cabeça da pessoa que está do seu lado e fala assim: deixa eu tirar esses ovos podres que estão na sua mente aí. Porque todo pensamento de mediocridade, todo pensamento de pobreza, todo pensamento: ai, se o Senhor realmente é comigo, ai, por que está acontecendo essa situação? Está acontecendo essa situação para você se posicionar. Acabou. Fala para o irmão que está do seu lado: está acontecendo essa situação para você se posicionar. Se é uma dor, fala assim: se é uma dor, se é uma enfermidade, se é falta de emprego, se é falta de dinheiro, está acontecendo a situação para você se posicionar. É isso. É entender o tempo, é entender que no meio daquela situação que o povo estava passando, Deus foi misericordioso, ainda foi falar com o Gideão. Porque se nós fôssemos Deus, a gente ia fazer assim, sim ou não? Morram, não é verdade? Mas Deus ainda foi falar com o Gideão. Ah, Deus, mas escolhe outro. Escolhe outro, irmão. Fala assim para o irmão que está do seu lado:
Quando é que você vai parar de fugir do teu chamado? Não é sério, gente. Quando você vai parar de fugir, para de fugir do teu chamado, irmão. Desenvolve o teu chamado. Sabe? É que eu sou, aí o verso 15, eu sou, a minha família é a mais pobre de Manassés, quer dizer, eu sou o menor. Isso é mediocridade, irmão. Porque a pessoa fica, não, sabe, é que eu não sou merecedor, mas para a bênção você é merecedor. Quando fala em bênção, você quer receber, você quer o melhor. Mas para obedecer, não, é que eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o pobrezinho. O Senhor continua dizendo, tornou-lhe o Senhor a dizer no verso 16: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão, se agora achei graça, aí ele vai fazer um sacrifício, né? Mas Gideão, ele tem um baita de um problema, porque, assim, gente, eu só aprendi a fazer a sopa quando eu fui fazer a sopa. Entendeu? Hoje eu faço sopa, caldo verde, sopa de carne, de legumes, faço torta, faço bolo. Nossa, eu sou o cara, hein, meu? Fiz um bolo de tapioca esses dias aí, da hora. Fiz um bolo de leite moça. Aí minha esposa falou, substituiu o açúcar pelo leite moça. Foi isso que ela falou. Olha só, um baita de um Masterchef desse. Mas eu só aprendi a fazer me posicionando, irmão. Você nunca vai aprender. Por exemplo, eu estou me matando para aprender Libras, gente. Está difícil, hein? É uma doideira. Mas eu não vou desistir. Não vou. Mas nós somos propensos a isso, né? Por isso que para você se libertar, veja, há uma palavra de Deus sobre a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer foi o que Deus disse para Gideão: quebra o altar. Que altar, Deus? O teu pai levantou um altar lá para Baal. Eu tenho uma palavra sobre você, vou usar você, vou libertar Israel através da sua vida, mas o teu primeiro posicionamento é: quebra o altar que está dentro da tua casa. Irmão, nós estamos numa guerra de altares. Por que nós adoramos a Deus? Porque quando nós estamos adorando o Senhor, nós estamos nos esvaziando. Nós estamos renunciando nossa vida. Nós estamos edificando um outro altar dentro de nós. Estamos permitindo que Deus venha dentro de nós, através do Espírito Santo, e Deus mostre o que temos que fazer na nossa vida. Não dá para Deus entrar na nossa vida e fazer alguma coisa se não quebrarmos os altares de idolatria dentro da nossa vida. E idolatria, eu não estou falando de... Você sabe o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo daquilo que divide a glória de Deus. Não dá. Gente, não dá. Então, o Gideão precisou ir à noite, porque ele estava com medo, né? Tá certo, vai chegar no meio da galera toda lá e vai quebrar um altar. É doideira. Mas você vê que o povo de Israel estava sofrendo, e muitas vezes nós falamos assim: ai, tadinho, né? Está sofrendo, coitado. Então não tem o que comer, coitado, não tem onde morar, coitado. Eles semeiam. Todo ano eles semeiam, mas também todo ano vem o inimigo e rouba. Coitados, né? A gente só consegue ver o exterior, mas Deus consegue ver o interior. O que é que estava trazendo toda aquela legalidade, aquele roubo, aquela falta de prosperidade?
aquela falta de paz na vida do povo de Israel? O altar levantado. Fala para o irmão que está do seu lado. Queriam a bênção de Deus sem tirar o altar. Começa a analisar e começa a tirar os altares, para você ver se Deus não entra com a palavra dele lá e ele começa a trazer uma reforma na sua vida. Começa a tirar os altares. Não dá, irmãos, não dá. Com Deus ou é sim, sim, ou não, não. E o Senhor está prometendo para nós, como Ele prometeu para Gideão, Ele está prometendo o seguinte: eu vou te dar forças. E nós estamos num tempo, meu querido, que nós estamos precisando de força. Já saímos, né, de uma pandemia. Agora estamos vindo aí com guerras em vários lugares. Essas guerras vão chegar aqui perto da gente. Aí, o que mais nós sabemos fazer? O que era feito daqueles milagres? Não, Deus está dizendo, as coisas vão piorar, mas eu estou aqui para te fortalecer. Eu estou aqui para cumprir minha promessa na sua vida. Eu estou aqui para ungir você e fazer com que você continue andando, porque eu tenho planos na sua vida. Você tem que olhar desse lado. Não vou me importar com as coisas que estão acontecendo. Vai se importar, mas você não pode ficar chocando os ovos que o diabo está lançando na sua mente. Irmão, é sério, é sério. Quem aqui já sentiu o desejo de se matar? Eu já senti. Quem aqui? Ninguém mais? Puxa, só eu e o irmão ali? Ninguém nunca veio um pensamento assim? Se mata? Ninguém nunca teve esse desejo? Nossa, vocês são bem, glória a Deus, hein? Eu já tive esse. É que tem gente que tem medo de morrer. Eu vou lá morrer, né? Sei lá para onde eu vou, se eu morrer, né? Aí vou usar minha. Por que eu não me matei? Por quê? Por que eu não me matei? Um dia que eu estava passando em frente a uma ponte. Eu olhei para baixo e falei, agora. Faz tempo isso, tá, gente? Faz tempo. Vou me matar. Rapidinho. Por que eu não me matei? É porque o Senhor não quis? Claro que não, irmão. Eu usei meu livre-arbítrio. Eu procurei a palavra. Eu declarei a palavra sobre a minha vida. A palavra de Deus tem que ser mais forte. Não dá para você andar sozinho. Você tem que deixar a palavra de Deus conduzir você. Às vezes a pessoa fala, eu não senti vontade, nunca senti. Mas às vezes acorda derrotado, acorda mal-humorado, acorda chorando, acorda murmurando, acorda criticando, acorda sendo dominado por uma situação. Que crente é esse? E muitas vezes a boca fala do que o coração está cheio. É só escutar as pessoas falando, é que eu estou sozinho, é que eu estou desamparado, que ninguém vem me visitar, que ninguém sei o que lá. Pelo amor de Deus, você não está sozinho. A Bíblia diz, eu não vou deixar você órfão, eu vou estar com você todos os dias. É que eu queria ver, veja o Senhor. Nós temos que aprender, irmão, que a nossa força é o Senhor, a nossa vida é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor, tudo é o Senhor. E aí Gideão, ele vai lá e destrói o altar. E para você ver, porque eu não estou aqui, quando ele fala assim, olha o que diz, deixa eu ver aqui, peraí. Quando Gideão aqui, ele destrói o altar, vê se eu estou errado. Quando ele destrói o altar, né,
Diz aqui a palavra de Deus, verso 33. Todos os medianitas, amalequitas e os filhos dos orientes se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abezerritas se ajuntaram após dele. Quando foi que veio a unção? Antes de quebrar o altar ou depois de quebrar o altar? Antes ou depois? Fala para o irmão que está do seu lado. Quebra o altar. A força que você está precisando vai vir sobre você. Quebra o altar. E não é só isso, né? Porque quando ele é cheio do Espírito Santo, ele toca a trombeta, e aí os homens começam a se reunir. Deus sabia que ele não iria conseguir sozinho, mas ele trouxe para junto dele homens para ajudá-lo naquilo que Deus tinha estabelecido. A princípio foi 32 mil, mas que se resumiu a 300 homens. Você entende que Deus, ele vai te capacitando? Primeiro me posiciono, deixo de ser medíocre e ficar com esse pensamento de pobreza. Depois analiso o altar que está na minha vida, me dominando. Eu quebro o altar, sou cheio do Espírito Santo. E automaticamente o próprio Deus vai trazendo pessoas para me ajudar na obra que Ele disse que eu tenho que fazer. Deus vai trazer investidores para você, Deus vai trazer pessoas para te dar dicas. Não sei qual é a área da sua vida, mas Deus vai trazer, Deus vai abrir as portas para que o propósito dele, de Deus, seja concretizado. Mas nada acontece, irmão, sem posicionamento. Nada acontece sem posicionamento. Fala para o irmão que está do seu lado. Nada, fala mais forte. Nada acontece sem posicionamento. E por que isso? Porque o posicionamento, fala comigo, o posicionamento me leva a uma nova unção. E essa nova unção, ela vai me ajudar a vencer os obstáculos. Porque, querido, nós não vamos vencer sem a ajuda do Senhor. Em nada. Em nada. Esses dias eu estava falando com um rapaz, e ele falou assim para mim, ele falou: Paulo, quando você compra os pães, o comprar os pães não significa que as pessoas, o vender os pães, quando você sai para vender os pães, não significa que vai ter pessoas para comprar. Ou vai? Ou significa? Significa? Sim ou não? Você vai lá, fez um monte de bolo lá, gostoso, maravilhoso, uns 50 bolos. Significa que vai ter gente que vai comprar? Você vai lá, faz lá almoço lá. Quantos almoços você serve por dia, irmão? 300 e pouco. 200 e pouco. Tá certo que a gente sabe que tem gente, mas imagina você fazendo num restaurante uma comida para 200 pessoas. Fazer não significa que a pessoa vai comer. Você abre lá seu salão todo dia lá. Significa que vai ter gente lá fazendo a sobrancelha, sei lá o que mais você faz lá naquele negócio. Significa não? Você faz quantos, aquela máquina faz quantos milhões de parafusos? $120 mil por dia. A empresa está lá fazendo. Está certo que os vendedores têm que, né, trabalhar, ralar. Mas fazer não significa que todo mundo vai comprar. Não significa. Então, irmão, você fazer as coisas não significa que as pessoas vão comprar. Aí eu gostei que ele falou isso. Adorei. Sabe por quê? Porque eu descobri que se Deus, está na Bíblia, se Deus não abençoar, não adianta fazermos nada. Está escrito. Vocês não sabem que está escrito isso?
Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não guardar. Oh, eu fiquei feliz da vida. Porque é verdade, eu posso chegar e comprar 100 pães, mas não significa que o pessoal vai comprar. Por isso que eu levanto a mão, e eu sou dependente dele. Sei que ele tem uma promessa sobre a minha vida. Onde eu coloco minha mão, eu vou prosperar. Onde eu coloco o meu pé, eu vou conquistar. Está lá, e o Senhor vai prosperar. Abrir aquela loja todo dia não vai dizer que vocês vão bater a meta. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é o posicionamento. O posicionamento nos dá uma unção. A unção nos fortalece a vencermos os obstáculos. E eu vou te falar a última coisa para encerrarmos, né? Falta quanto aí? O Gideão, ele pediu sinais. Está aí alguma a pior coisa que nós pedimos, sinais. Está aqui escrito, ó. Vamos ver onde é que está escrito aqui. 36, disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como disseste, e assim diz aí a palavra que assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Aí ele disse de novo: disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com um velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto e em toda a terra haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Sabe que tem gente que faz assim: Deus, mostra para mim um sinal. Eu vou comprar a roupa amarela ou eu vou comprar a roupa vermelha? Mostra para mim, Deus. Irmão, isso não tem embasamento bíblico. E eu não acredito num Deus que está perdendo tempo com isso. Que vai perder tempo com isso. Eu acredito que para cada atitude nós temos que considerar algumas coisas. Ou não? Deus, mostra para mim se eu tenho que comprar isso aqui ou não tenho que comprar. Você tem que ver as suas condições. Veja a sua condição. Não vai cair nessas armadilhas que as pessoas fazem por aí, irmão. Comprei uma casa. Ela falou que comprou a casa, mas não falou que está pagando. Em não sei quantos anos. Ela não falou ainda. Ela falou: comprei casa, olha a chave aqui da minha casa. Mas ainda está pagando, então não é bênção ainda. Então nós precisamos ponderar algumas coisas, porque ficamos perdendo tempo. Deus, vou vender ou não vou vender? Deus, vou comprar ou não vou comprar? Deus, é isso ou não é isso? Deus, me dá um sinal. Irmão, Deus só vai te dar um sinal quando você fizer. E é lógico que a Bíblia é uma bússola. A Bíblia é um lugar que te ensina. Se você for estar pedindo um sinal de coisas que vão contrária à vontade de Deus, você está perdendo tempo. A própria Bíblia já está dizendo que não é para fazer. Então você vai querer um sinal do quê? Se a Bíblia já está dizendo, não faça. Deus, me dá um sinal se eu vou roubar ou não. Deus, eu devo roubar isso ou não, Deus? Hã? Eu devo roubar isso ou não? E aí, está ali. Roubo ou não roubo, Deus? Me dá um sinal. Deus, me dá um sinal, né? Se eu devo mentir ou não. Me dá um sinal de, ai, Deus, fala a verdade ou não falo? Ai, Deus, fala, Deus, me dá um sinal, senão, ó, não, está escrito. Deus já mostrou várias coisas. Está escrito. Me dá um sinal. Se vai dar certo ou não. Está escrito. Mas tem gente que fala assim, eu vou pagar para ver. Então paga, irmão. Mas depois não coloca a culpa em Deus.
coloca a culpa em Deus. Eu não escutei um amém até agora, sabe? Eu não escutei um amém, mas tudo bem. Olha, é só ser guiado pela palavra. Seja guiado pela palavra, e o Senhor vai cumprir o que Ele disse na palavra. Na palavra. O que está escrito na palavra é o que vai acontecer. Se eu me desviar da palavra, então você está te desviando daquilo que Deus falou. Então Deus não tem obrigação de fazer. Entendeu? É fácil para nós. Quando a Bíblia diz assim, honre pai e mãe. Mas eu não honro. Pode ser o pior pai e mãe, mas está escrito, honre pai e mãe. Acabou. Ai, Deus, você acha que eu devo ajudar ou não? Não, está escrito. E aí vai por diante, né, irmão? Você entra na palavra, você começa a ver. Mas não tem uma outra Bíblia que vai completar a Bíblia. Deus já deixou aqui o que nós precisamos fazer. Você quer receber uma nova unção para avançar? Quebre o altar. Se posicione, quebre o altar. Receba a unção e você vai partir, você vai adiante, você vai sair desse lugar que às vezes trava você. E você vai avançar. Um dia eu estou lembrando que essas coisas me perseguem. Um dia eu estou lembrando que eu estava aqui numa igreja, lá não sei, Zona Sul. E Deus estava me usando em revelação, em profecia, em revelação, né? E o pessoal, a igreja incendiou, né? Glória a Deus, terminamos o culto, tudo tal. Aí no finalzinho chegou uma mulher. Chegou uma mulher, aí estava do meu lado, tudo. Ai, que bênção, que palavra. Deus falou comigo poderosamente. O senhor podia orar por mim? Falei, claro, posso orar. Qual o problema? Você pode me dizer por quê, para que eu possa orar? Sabe o que é? É que tem um rapaz. Tem um rapaz. Então eu estou meio, né? Não sei. Eu falei, tá, tudo bem. Você quer que eu ore para que Deus, né, mostre e tal? Sabe por quê? Que eu me casado, né? E irmão, eu passo por isso. Eu passo por isso. E aí, mas sabe? Então, já fui logo, nem orei. Já dei logo uma direção já. Esses dias não, faz mais ou menos um ano e pouco. Lá onde eu moro, veio uma moça, uma das moças que fazem limpeza lá. Ela sabe que eu sou pastor. Ela chegou e falou assim, eu preciso da tua ajuda. Aí eu falei assim, sim, ora por mim, você pode orar por mim? Levanta uma oração por mim. Eu falei, claro, mas o que foi? Não, é porque eu estou meio presa no meu relacionamento. O que aconteceu? Você está preso no relacionamento? Do que? Não, é que eu não sei. Eu queria que Deus mostrasse. Eu vou usar um nome, tá? É um fictício. Eu queria que Deus mostrasse se Fernando é o homem para mim. Presta atenção no que eu passo, gente. Aí eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz, ele é evangélico? Não, ele não é. Então eu vou perder tempo. Porque a Bíblia diz, Meire, tem comunhão luz com treva? E por que a pessoa ainda pergunta? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, irmão. Não, mas e se Deus converter ele, pastor? Daqui a 10, 20 anos? Tá bom, aí dá para fazer. Então nessa noite, nessa manhã, eu vou parar porque vocês
não estão dando nenhum glória a Deus, estou meio assustado aqui. Nessa manhã, Deus, Ele quer te fortalecer. Nós vamos ungir vocês aqui nesta noite, nessa manhã. Mas para que você possa vencer, irmãos, todo tipo de pensamento, todo tipo de sentimento, todo tipo de desejo, todo tipo de inclinação, sabe, para o erro, principalmente para o erro de falsa profecia, porque o diabo trabalha muito em cima disso, as falsas profecias. E vocês que estão aqui, vocês não podem mais andar como crianças, sendo levado por qualquer doutrina, sendo levado por qualquer tipo de ensinamento, sendo levado por qualquer tipo de sentimento. Isso é para mim também. A gente não pode ficar olhando, né, e fazendo comparações. Nós temos que levantar a nossa mão e glorificar a Deus, porque estamos de pé e que Deus tem uma obra na nossa vida. Às vezes a gente fala, por quê? Né, porque nós queremos olhar, vou usar um exemplo. Às vezes nós ficamos olhando para aquelas igrejas que ficam bombando, e glória a Deus que elas estão bombando, irmão. E às vezes você fala assim, eu queria tanto fazer parte daquela igreja que está bombando. É só perguntar para Deus, se Deus quer que você esteja lá. Se Deus quer que você esteja lá, você vai estar. Agora, se Deus reservou um lugar, talvez como esse aqui, para você estar, e aqui a unção vem, a unção desce, e aqui você é abençoado, você tem que estar satisfeito, porque nós estamos no tempo de estarmos satisfeitos, irmão. Se a gente for perguntar, se você perguntar para mim o que eu queria, eu vou dizer para você, eu queria tanta coisa. E será que outras pessoas também não querem? Mas eu não posso estar insatisfeito. Eu preciso saber que a obra que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Então não choque ovos. Não choque ovos. Não choque ovos. Você sabe que às vezes você vê igrejas grandes, mas igreja grande, irmão, ela tem a mesma pegada de uma igreja pequena. E para Deus não existe igreja grande e igreja pequena, tá? Existe a igreja. Já começa por aí. Só que aí às vezes a pessoa fala assim, mas é que lá faz. Faz, uma minoria faz. Não é a maioria. Uma minoria que está lá quase que todo dia, está lá sentando, ouvindo, aprendendo. Uma minoria. Não é a igreja toda, porque senão toda a igreja faria. É que nós às vezes falamos assim, é que aquela igreja. Não, é uma minoria que faz. E às vezes uma igreja pequena, eu digo uma igreja pequena, às vezes você está ouvindo uma palavra como essa, porque só tem você. Se tivesse todo mundo, talvez não era nem para você. Mas você tem que colocar uma coisa no seu coração. Eu não quero fazer parte da maioria. Eu tenho que fazer parte da minoria. Porque na Bíblia é sempre a minoria que Deus usa. Não é a maioria. Foram 32 mil que vieram, mas só 300 que viveram a batalha. E a Bíblia diz, quando o Senhor voltar, é bom que Ele nos ache fazendo assim, fazendo a vontade dEle. E quando nós ficamos pensando, eu só vou fazer quando a igreja estiver cheia. Não, você tem que fazer agora. Quando a igreja estiver cheia, não vão nem olhar mais para você. Sabia disso? Então, pensa nisso que Deus está te dando. Arregaça a manga, quebra o altar, se enche da unção. Para de ficar pedindo sinal, vai e faz. Faça, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Através